Bom, gente, o tema da minha mensagem, como vocês podem ver, é adeus. Deus é uma palavra muito forte, né? Adeus. Qual é o significado da palavra tchau? Até logo, até breve. See you soon. E do adeus? Até nunca mais. Vai com Deus e não volte mais. Não é verdade? Por que eu escolhi esse nome para essa mensagem? Porque para aquilo que vai ser pregado, a palavra tchau, ela não representaria exatamente o que Deus quer ministrar sobre a sua vida. Porque hoje o que Deus vai fazer e o que você vai fazer é dar adeus para alguma temporada muito ruim que você esteja vivendo hoje. Essa palavra, muitas vezes, você pode falar, poxa vida, é uma palavra triunfalista. Não, não é uma palavra triunfalista, é uma palavra para a sua alma, que o Espírito Santo quer ministrar no seu coração. Amém? A real é porque todos nós vivemos temporadas nas nossas vidas, né? Desde criança até a fase final da sua vida, você vai lidar e enfrentar fases difíceis. Eu lembro quando eu e a Érica mudamos para os Estados Unidos. O Enzo era muito pequenininho e nós fomos colocar ele numa escola americana. E no Brasil você tem a fase de adaptação, uma temporada de adaptação. Temporada pode ser um tempo curto, um tempo longo, mas é uma temporada. Você põe o seu filho na escola no Brasil. Eu fiz com o John aqui, então é mais tranquilo. Ele fica primeiro 2 horas, no outro dia 3 horas, no outro dia, enfim. Essa é a fase de adaptação. Nos Estados Unidos não. Você joga o seu filho lá e tchau. E eu lembro que foi muito difícil, porque o Enzo, ele não falava inglês, e ele nunca tinha ficado longe da Érica por mais de um dia, sei lá, quando muito ele dormia na casa do Lamartine ou da minha mãe, e só, e deixar os nossos filhos, o meu filho, o bem mais precioso, aquilo que Deus me deu, que eu amava e que eu amo muito ainda hoje, né, deixar aos cuidados de alguém que eu não conhecia, foi algo muito difícil. Eu lembro que nós deixamos o Enzo na escola e fomos para o nosso apartamento que nós tínhamos alugado. A nossa mudança ainda não tinha chego, então só tinha uma cama lá e nada mais. E nós sentamos no chão, eu e a Érica, e nós parecíamos que nós tínhamos levado o nosso filho para o matadouro. Parecia que eu tinha colocado ele na cova dos leões e falado até nunca mais. E eu lembro da nossa ansiedade de olhar no relógio e falar, nossa, está chegando o tempo, está chegando o tempo. Essa foi um dia difícil, foi uma temporada difícil, mas passou. Com menos de 15 dias ele estava totalmente adaptado, ele estava bem, e hoje, graças a Deus, ele não tem mais esse tipo de problema. Mas são fases da nossa vida, talvez você ainda não tenha vivido essa fase, mas você um dia vai enfrentar. Mas existem outras fases dentro da nossa vida. Quando você muda de um emprego, nós temos aqui uma pessoa conhecida que era gerente do Santander. E aí ele foi então contratado pelo Itaú. Ele teve que passar por um período de adaptação para a nova cultura desse novo emprego. Então existe essa fase de adaptação. Quando você se muda de casa, existe um período de adaptação. Quando seu filho vai para a faculdade, é uma temporada difícil. Quando seu filho se torna adolescente, deve ser uma temporada muito complicada. Enfim, quando você enfrenta uma enfermidade, é uma temporada talvez de cuidados médicos e uma rotina de visita ao hospital. Enfim, são muitas temporadas nas nossas vidas. E às vezes o nosso sentimento é que nós ficamos presos demais dentro de uma temporada. E aí nós já não sabemos mais o que é de fato uma temporada e quem de fato somos nós. Essa temporada meio que entra nas nossas vidas, cria raiz, e você já não sabe mais o que é essa fase e quem é você, não é verdade? E tudo faz parte. As temporadas acontecem, as pessoas muitas vezes se confundem, outras não aceitam essa temporada nas suas vidas. Mas eu quero falar que toda temporada, toda fase que Deus coloca diante de você, ela tem um caráter pedagógico. Porque cada fase que nós vivemos, Deus nos ensina algo. Você pode viver uma fase que aparentemente, aos olhos humanos, é algo muito ruim. Mas entenda uma coisa, que é no seu momento de luta, que Deus forja o seu caráter e trabalha quem Ele é dentro de você, para que você nunca mais duvide. Pensa só, se José não tivesse abraçado a temporada que ele viveu.
Pensa só se Davi não tivesse abraçado a temporada que ele viveu. O próprio Davi viveu temporadas grandes na sua vida. Eu quero ler com vocês rapidamente Salmos capítulo 30, versículo 15. Esse é um versículo que muito provavelmente você conheça, mas talvez você não entenda o contexto. Salmos capítulo 30, versículo 5, diz assim: porque não passa de um momento só a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse salmo foi escrito por Davi, e ele viveu assim temporadas muito intensas na sua vida, né? Ele que foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel com 17 anos, alguns acreditam que ele tinha entre 16 e 20 anos, mas ele foi ungido e não entrou direto no palácio, não entrou logo para se tornar um rei. Muito pelo contrário, ele foi, enfrentou Golias, entrou no palácio tocando harpa para expulsar os demônios do rei Saul. E Davi, quem escreveu esse salmo em agradecimento ao Senhor, pelo Senhor ter tê-lo livrado da morte. E ele finaliza o capítulo 30, no versículo 11, dizendo assim: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Davi fala a fase que ele estava vivendo. Transformaste o meu pranto, a minha dor, em folguedos, que significa em dança, e só dança quem está alegre, meu querido. Tiraste o meu pano de saco, que significava tristeza, luto, dor, por alegria. São histórias como essa que precisam nos ajudar a tirar as nossas escamas, sabe, porque as pessoas acham que elas aceitam a Jesus e nunca mais vão enfrentar problemas. As pessoas acham que é um passe de mágica, você aceitou Jesus e uau, acabou, nunca mais, livre sou, ou livre estou. E não funciona assim. A diferença é que quando você não tem Jesus, você está sozinho. E quando você tem Jesus, você tem alguém para lutar com você. Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, as pessoas pegavam antigamente o esmilinguido. Quem lembra do esmilinguido aqui? Eu tenho uma saudade dele, que ele sumiu, não sei mais onde ele está, mas existiu o esmilinguido, e as pessoas colocavam os adesivos nos seus carros, nas suas geladeiras, nas suas bíblias, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando as pessoas explicam o contexto disso, o que Paulo está dizendo é: olha só, eu posso passar por luta, eu posso passar por provação, eu posso passar por dificuldade, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso ter saúde, eu posso não ter, eu tudo posso com o Senhor, mas eu nada posso sem Ele. É isso que Paulo estava falando. E é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Hoje é o dia de você dizer adeus para uma temporada ruim que você esteja vivendo, porque Deus já preparou um novo horizonte para você, um horizonte de paz, um horizonte de alegria, um horizonte de esperança, porque Ele é o príncipe da paz e Ele vai derramar coisas novas na sua vida hoje, em nome de Jesus. Mas para você se despedir de uma temporada, deixar para trás, você primeiro precisa enxergar uma realidade, talvez a realidade que você esteja vivendo, porque uma coisa é o seu entendimento sobre esse momento que você vive, outra coisa é a realidade dos fatos. Quando nós vamos aconselhar um casal, existe sempre o lado do homem, sempre o lado da mulher, e existe a verdade. Não é verdade? É sempre assim. Eu, com o meu relacionamento com a Érica, se nós divergimos em algo, ela tem o lado dela, e eu tenho o meu lado, mas existe o que de fato é. E você precisa entender a temporada que você está vivendo. Para que você diga adeus para uma, você tem que entender o que você vive. Porque o que o diabo quer é que muitas vezes você fique preso nas suas emoções. Porque esse tipo de sentimento, talvez que você alimente, vai continuar te distanciando da presença de Deus. Para você dizer adeus, você precisa entender primeiro a temporada que você está vivendo. E hoje eu vou começar dizendo a respeito de três temporadas. E a primeira temporada que eu quero falar sobre você é que o medo não é o seu futuro. Você pode repetir isso? O medo não é
o meu futuro. Quantos aqui têm medo? Não mente não. Quantos estão travados por conta do medo? Deixa eu te falar uma coisa, hoje é o dia que o Senhor está te dando uma oportunidade de transformar a sua vida. Então você pode mentir para mim, você pode se omitir, mas entenda isso como um desafio do próprio Senhor dizendo para você: confie em mim, porque hoje eu tenho livramento para a sua vida. Então eu quero falar, quantos estão presos por conta do medo? Levanta sua mão com muita sinceridade. Glória a Deus, obrigado pela sua vulnerabilidade. Eu quero te dizer que o medo não é o seu futuro é Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos embasar isso que eu estou te falando aqui. Tudo que nós falamos aqui, como nós somos uma igreja cristocêntrica, tudo que eu falar você checa. Está na Bíblia, vem de Deus, amém, é isso. Glória a Deus. Então vamos embasar isso que eu estou te falando a respeito do medo não ser o seu futuro. Muitos personagens na Bíblia passaram por fases de medo. Quem pode citar um personagem aqui? Davi, quem mais? O primeiro que vem na sua cabeça quando nós falamos a respeito de medo? Elias. O primeiro que vem na sua mente quando você fala medo? Elias, por quê? Porque Elias tinha matado trocentos profetas de Baal, e de repente ficou com medo e correu e se escondeu na caverna. E você fala, nossa, que covardão. Cara, a gente não sabe, não entende muitas vezes a pressão que estava sobre aquele homem. Mas tantos outros personagens tiveram medo na Bíblia. Davi teve medo. Gideão teve medo. Pedro teve medo a ponto de negar Jesus 3 vezes. E o medo é algo que todos nós enfrentamos em alguma fase da nossa vida. Medo de engordar, né? Eu não tenho esse medo. Na verdade eu tenho. Não, eu não tenho, não sei. Mas eu gosto de comer. Então eu faço exercício para eu poder comer sem peso na consciência. E aí é bom, porque aí eu vejo lá no relógio, você gastou 1.000 e tantas calorias. Aí eu penso, 1.000 e tantas calorias, 2 Big Macs, uma batata, posso comer tranquilo, sem peso na consciência. Mas todos nós temos medo de envelhecer. Vocês sabiam que existe uma síndrome chamada gerontofobia, que é o medo do envelhecimento? Eu já preguei sobre isso aqui na igreja. Medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo. Mas existe uma passagem a respeito de um homem muito de Deus, que me chama a atenção, e eu vou usar o exemplo de Moisés. No capítulo 3 do livro de Êxodo, Moisés está lá apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando Deus aparece para ele na sarça ardente, começa a conversar com ele, e a sarça não se queimava, e ele fala, uau, quem é você? Eu sou Deus. E eles começam a trocar ideia, e Deus fala, eu vou te enviar para que você fale com o faraó, porque Deus disse para ele, olha, eu sei a opressão que os egípcios estão agindo contra o povo de Israel, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que vocês estão aflitos, eu ouvi o clamor, e eu estou levantando você, para você ir lá falar com o faraó. Moisés sabia quem de fato era faraó, Moisés conviveu com o faraó, e Moisés sabia quem ele era perante o faraó. E aqui vai a primeira observação a respeito do medo, porque o medo faz com que você se subestime, o medo faz com que você se auto-sabote, o medo faz com que você não avance. Os medrosos não avançam. Olha só, Êxodo capítulo 3 versículo 11. Então disse Moisés a Deus, quem eu sou para ir a Faraó e tirar o povo do Egito, os filhos de Israel? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Claro que sozinho Moisés não era ninguém, mas Deus ia com ele. Deus dá instruções claras para Moisés e diz, cara, o faraó não vai deixar você ir, e eu vou enviar as 10 pragas, e vai estar tudo bem. E Moisés pede sinais, e Deus fala, joga lá o cajado no chão, o cajado vira cobra, pega o cajado, pega a cobra vira cajado, olha a sua mão está leprosa, depois põe a sua mão, vira, e parecia meio a Beyoncé, fazendo uns bagulho assim, né? E a mão está leprosa e não está mais leprosa, e Deus começou a mostrar para Moisés o quão poderoso ele ia se mostrar diante de Faraó. E
E Moisés continua dando desculpa, até que então decide abrir o seu coração. Lá no capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Muitas pessoas interpretam, e eu acredito nessa interpretação, que o pesado de boca e o pesado de língua significava que Moisés era gago. Então, como que Moisés iria diante de Faraó, pleitear a respeito e em favor de um povo, sendo que ele era gago? Quantos aqui já foram gagos ou são gagos? Eu já fui gago. E eu tenho poucas lembranças porque eu era muito criança. Mas eu imagino que uma pessoa, quando é gaga, ela fica nervosa tentando falar o que ela tem, o que ela precisa falar, e aí, em um momento de mais pressão, ela continua, ela fica mais tensa ainda e nada vai. E esse era o medo de Moisés: eu vou chegar diante de Faraó e eu vou travar. Mas Deus mostra quem estava com Moisés, e quem estava com Moisés era Deus. O medo não era o futuro de Moisés, Deus era com Moisés, e Deus é com você. Olha o que Deus diz para Moisés no versículo 10. Então disse Moisés, mais para frente: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Aqui Deus mostra que Moisés não estava sozinho. E o final da história você já conhece. Mas como nós aplicamos isso nas nossas vidas, Ramon? Primeiro você precisa reconhecer que todos nós temos medo. Você precisa reconhecer a sua atual temporada. Para você dar tchau para ela, você precisa saber exatamente onde você está. E nós nascemos com medo. O medo é um alerta de extrema importância para a sobrevivência da espécie humana. Principalmente nós, o ser humano. Ou seja, o medo é uma emoção básica que deveria nos proteger contra situações perigosas ou qualquer situações que nos coloquem em vulnerabilidade. Sem o medo não existe sobrevivência. Você imagina se as pessoas não tivessem medo? O mundo ia ser o caos. E vocês sabiam que existem 2 tipos de medo? O medo inato e o medo aprendido. O medo inato é aquele medo que você já nasce com ele. Quer um exemplo disso? Altura. Você não precisa despencar de um prédio para ter medo de altura. Você não precisa cair de um avião para ter medo de altura. Medo de animais selvagens. Você não precisa ser mordido por um jacaré para ter medo se ele chegar perto de você. Esse é o medo inato, é um medo que você já nasce com. Mas existe o medo aprendido. O medo aprendido é aquele medo que é desenvolvido por conta de algum trauma. Então você, por exemplo, foi assaltado num carro, você estava no farol, alguém foi extremamente violento e te assaltou. Isso gerou um medo em você, a ponto de hoje você talvez paralisar toda vez que você encosta num farol e alguém encosta do seu lado. Esse é o medo aprendido. De qualquer forma, nós não podemos deixar com que o medo defina o nosso futuro. Eu mesmo já tive fases onde eu tive medo, onde eu vivia apreensivo, onde eu tinha incertezas com relação a muitas coisas. Mas uma coisa eu sempre soube: que o medo não é o meu futuro. E que eu posso até viver um tempo mais resguardado, eu posso até viver um tempo mais recluso, eu posso até viver um tempo com esse sentimento, me isolando das pessoas, mas esse não é o meu futuro. Moisés sabia. E você precisa decidir, assim como Moisés decidiu, que quem é o seu futuro, e o seu futuro está aqui, o seu futuro se chama Jesus Cristo de Nazaré. E quando você reconhece o seu medo, Ele lança um amor sobre o seu coração, e você é inundado com a presença dEle. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo, e o perfeito amor se chama Jesus Cristo. E Ele está aqui neste lugar hoje para falar: me deixa, você que tem medo, hoje é o dia de eu inundar a sua vida com um perfeito amor, para que você não tenha mais medo, mas tenha segurança em mim, porque eu sou quem te guarda. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. O seu trauma pode ter sido grande, meu irmão.
Mas o Deus a quem nós servimos é infinitamente maior. O seu medo pode te paralisar, mas o Deus a quem eu sirvo, num sopro ou num estralar de dedos, Ele pode destravar todas as coisas na sua vida e você conseguir caminhar em direção a algo que você está travado. Deus é o seu futuro. Amém? Então, o primeiro ponto: o medo não é o meu futuro. O segundo ponto que nós vamos abordar a respeito de temporadas é enfermidade. E eu estou aqui para te falar que a enfermidade não é a sua história. Sabe, nós temos visto Deus operando tantas curas neste lugar. E eu quero que você guarde uma coisa: quando você for curado hoje, em nome de Jesus, você não vai sair falando para as pessoas: eu fui curado, pastor Ramon, pastor Daniel, a pastora Crícia oraram por mim e eu fui curado. Você vai dizer: Jesus Cristo me curou. Temos esse trato? Porque eu não quero a glória, eu não quero a posição, quem cura é Ele. O meu papel é só impor as minhas mãos e obedecer algo que Ele diz para que eu faça. Então, quando você for contar o seu testemunho, você diga: Jesus Cristo me curou. Amém? Temos esse trato? Glória a Deus. Então, enfermidade não é a sua história. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 42, nós vamos ler aqui essa história. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiserdes, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Esse é o Deus que nós servimos. É instantâneo. Ele toca, Ele te limpa. E é importante que você entenda, porque talvez você olhe e fale: lepra não é nada. Deixa eu te falar, lepra era a doença mais temida da época. Uma pessoa contaminada com lepra, ela tinha que ficar excluída, sem poder conviver socialmente com seus amigos, sem poder conviver com seus familiares, sem poder frequentar as festas judaicas, sem poder frequentar as sinagogas. Era uma doença que segregava pessoas, que tirava pessoas de um convívio. E no Evangelho de Lucas, se nós lemos o mesmo relato, através da perspectiva de Lucas, que era um médico, ele diz que o corpo daquele homem já estava tomado de lepra. Ou seja, ele já estava em um ambiente, em um período, em um estágio muito avançado dessa doença. Mas vale destacar duas coisas desse texto. Primeiro, Jesus é soberano e podia qualquer coisa, e esse leproso reconheceu. Porque ele fala: Senhor, se quiserdes, podes me curar. Ou seja, o Senhor é soberano e pode qualquer coisa. Mas mais do que isso, entender a vontade soberana de Deus. Porque você pode reconhecer que Deus é soberano, mas não concordar com a vontade dEle. Ele é soberano, Ele pode tudo, qualquer coisa. Mas eu não concordo com o que Ele me disse. Aquele homem disse: Senhor, se quiser, o Senhor pode me purificar. Essa condição, se você quiser, é a soberania a respeito da vontade que esse homem reconhece em Deus. Ele não impõe, ele pede. E as pessoas muitas vezes têm se relacionado com Deus de forma impositiva, achando que Deus deve alguma coisa. Senhor, o Senhor me deve a cura. Deus não te deve nada. Senhor, o Senhor me deve uma porta de emprego, uma oportunidade. Não, Ele não te deve nada. O mais precioso que Ele poderia te dar, Ele já te deu, que foi o Filho dEle. A graça dEle sobre a sua vida, que é a maior prova de amor que alguém poderia ter feito, Ele já fez. E você precisa colocar na sua cabeça que Ele não te deve absolutamente nada. A sua oração tem que ser: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas ainda que eu não seja curado, eu vou glorificar o Senhor. O Lamartine postou recentemente aqui um testemunho do DJ Alok. Eu não sei se alguém viu esse testemunho. Ele diz, esse DJ, que é talvez um dos mais famosos do mundo hoje, ele diz: eu era ateu, e aí alguns amigos me convidaram para que eu fizesse uma viagem missionária, fosse até um país pobre. E eu cheguei a esse lugar pobre, muito miserável, e lá eu encontrei uma senhora cega dos 2 olhos, que tinha amarrado o estômago. Não sei como ela fez isso, porque ela estava 3 dias sem comer, e ela falava assim: nossa, Deus é bom,
Nossa, Deus é muito bom. E ele ateu, ele disse: como você pode falar que Deus é bom? Deus não existe, olha aqui, ó, olha o seu estado. Olha em volta. Olha em volta não, porque ela era cega, né? Mas Deus não pode existir. Isso aqui é caótico. Isso é miserável. E ele disse que ela respondia para ela: mas Deus é bom, porque se Ele não fosse bom, eu não estaria aqui. E aí ele falou que naquele momento ele percebeu que o mais miserável naquele lugar era ele, porque não conhecia Deus de fato. Muitas vezes nós vivemos nessa forma com Deus, de forma miserável, achando que Ele nos deve alguma coisa. Mas olha que lindo, continuando nesse texto, Jesus estende a mão afirmando que queria tocá-lo. Mas o que chama a atenção nesse versículo para mim é quando disse: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-lhe. Percebe que Jesus poderia somente ter falado: seja limpo, seja curado. Jesus poderia simplesmente ter falado. Mas nós tiramos algumas lições desse ato de Jesus. A primeira lição é: Jesus se importa com você mais do que você imagina. Porque se aquele homem simplesmente tivesse recebido a palavra de Jesus e tivesse sido curado fisicamente, ele já estaria feliz. Mas Jesus sabia que ele não precisava somente de uma cura física, mas de uma cura emocional, porque ele estava completamente destruído. Ele não se sentia digno, ele se sentia impuro. Ele não tinha somente uma doença física, ele tinha uma doença de ordem emocional. Uma vez que acreditava que não era digno, que era inútil, que era descartável para a sociedade. Aquele homem, assim como a sua doença física aparente, era uma doença horrorosa, porque a lepra ela corrói os ossos. A lepra ela faz buracos. Pesquisem na internet, vejam o que é a lepra. Ele estava emocionalmente destruído, já que não convivia com mais ninguém, a não ser com pessoas que tinham o mesmo problema e a mesma doença do que ele. Onde que ele podia achar esperança? Ele olhava para o lado e via pessoas exatamente igual. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse toque relatado, quando diz Jesus tocou, esse toque relatado, vem cá, Kevin, por favor, rapidinho, vem cá, pode vir descalço, não tem problema, está em casa. Esse toque relatado, quando nós vamos ler no original, não é somente um toque no ombro, ou aquele toque, seja curado. Esse toque relatado é um abraço que Jesus deu. E alguns acreditam que Jesus com a sua roupa enrolou aquele leproso na sua roupa. E aqui nós aprendemos uma lição, que onde Deus toca, onde Jesus toca, Ele purifica. Não existe impureza. Se você chegar perante Deus, por mais impuro que você seja, você não contamina Jesus, mas Ele te purifica. Obrigado, mano. É esse toque que Jesus quer derramar sobre a sua vida hoje. E o que eu preciso te dizer é que a sua doença ou a sua enfermidade não é a sua história. As pessoas têm se identificado. Eu achei incrível a mensagem hoje de manhã do apóstolo Lamartine, que disse a respeito da ansiedade. Tem muito a ver com o que eu estou pregando aqui hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa. As pessoas muitas vezes estão se identificando. Prazer, Ramon, o ansioso. Prazer, fulano, o depressivo. Prazer, fulano de tal, há 7 anos lutando contra o câncer. A doença não é a sua história. A sua história já foi escrita pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você precisa aceitar aquilo que Ele fez na sua vida. Muitas pessoas não recebem, não é porque não querem receber, mas é porque não entendem o processo e como Deus trabalha. A enfermidade não pode fazer com que você não veja o caráter verdadeiro de Deus. Ele é o seu futuro. Se você colocar a sua enfermidade diante dele, Ele pode te curar. Em nome de Jesus, creia nisso. E o terceiro e último ponto que eu quero falar para vocês é que a decepção ou a tristeza não é a sua residência.
E por que eu escolhi essa palavra residência? Porque sua casa é o seu lugar de conforto. A sua casa é o seu lugar de descanso, de proteção. A sua casa é o ambiente onde você pode ser o mais vulnerável possível. Eu trabalho a semana inteira, feito maluco aqui. E eu não vejo a hora de chegar em casa, porque eu sei que quando eu chegar em casa, as pessoas que eu mais amo vão estar lá me esperando. Eu sei que vai ter um ambiente agradável preparado pela minha esposa. Eu sei que os meus filhos eles vão estar lá esperando. E muitas vezes nós fazemos da decepção, da tristeza que nós carregamos por conta de situações ou então de uma história que você viveu, você deseja guardar isso. E você fala, isso é importante para mim. É importante para mim eu lembrar do que fizeram. Porque vai ter um dia onde eu vou poder jogar na cara dessa pessoa. E posso te falar uma coisa? Eu já vivi nesse lugar. Eu já vivi nesse ambiente. Onde carregar uma pedra era a minha segurança. E eu estava pronto. Para que se alguém fizesse qualquer coisa, ou se alguém quisesse lançar uma palavra, eu tacar pedra nele e falar, eu tenho o direito de estar ofendido. Eu tenho o direito de estar nervoso, eu tenho o direito de estar chateado, porque o que você fez, cara, me humilhou, o que você fez me diminuiu, o que você fez causou um rombo enorme na minha vida. E o que Satanás quer é que você viva com esse desejo, essa sede de vingança, de proteção a respeito de uma ofensa que você vendeu ou recebeu, para que você um dia jogue na cara dessa pessoa. E não importa mais se essa pessoa te pede desculpa ou não. O que importa é a ofensa que eu carrego. Porque um dia vai ter volta. E um dia eu vou escancarar para essa pessoa o que ela fez para mim. Mas talvez a sua decepção, a sua tristeza seja diferente. Talvez você esteja decepcionado por conta de um momento que você está vivendo, por conta de respostas que você não recebeu. E na Bíblia também muitos personagens se decepcionaram, ficaram tristes. Às vezes não ofendidos, mas sem esperança, sem uma perspectiva, ou sem a perspectiva de algo bom que poderia acontecer. E para mim, uma história que relata muito a respeito disso é a história dos 2 discípulos a caminho de Emaús. Você pensa o quão machucado aqueles 2 estavam. Eles viram Jesus operando milagres, eles viram Jesus fazendo tantas coisas, ele tinha uma expectativa de que Jesus era de fato o Messias. Mas Jesus é crucificado e ele morre. E eles estavam tão cegos com a sua dor que eles caminharam conversando com Jesus durante um longo período, cerca de 10 quilômetros, e não reconheceram que Jesus estava com eles, porque a dor, o buraco, o vazio que eles tinham era tão grande, tão imenso, que eles não conseguiam tirar os olhos das suas tristezas. Mas não é somente eles. O livro de João, capítulo 20, versículo 11 e 13. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Essa mulher, Maria Madalena, nós não temos muitos relatos dela na Bíblia, nós não sabemos muitas coisas sobre ela, mas uma coisa de fato nós sabemos, algo concreto, que está relatado lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que aquela mulher tinha sido liberta de 7 demônios. Tudo o resto é conjectura. Maria Madalena era uma prostituta, ninguém sabia, são coisas que as pessoas dizem, mas a Bíblia só diz que ela foi liberta de 7 demônios. Nós não precisamos mergulhar no passado dessa mulher, mas uma coisa nós sabemos: ela foi de fato a primeira mulher, a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. Mas para falarmos disso, nós precisamos entender o tamanho da tristeza que aquela mulher carregava. Ela viu Jesus operando milagres, ela estava lá na crucificação,
ela viu Jesus cuidando dos órfãos, das viúvas, aqueles discípulos, todas aquelas pessoas viram Jesus combatendo os fariseus e os mestres da lei, viu Jesus amando quem não era amado, viu Jesus curando leprosos, tocando em quem não podia ser tocado. Nós não sabemos o certo, o que essas pessoas sentiram, mas essas pessoas estavam tão machucadas, que não conseguiram reconhecer Cristo quando Ele apareceu. Vamos lá no versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Existem algumas razões que teólogos explicam o porquê desse não reconhecimento, mas o que para mim é o mais, não posso dizer plausível, mas é o mais lógico, é que aquelas pessoas estavam tão machucadas, estavam sob um choque, sob profunda tristeza, que não conseguiram reconhecer Jesus. Um reconhecimento que talvez teria sido fácil se elas não tivessem tão machucadas, se tornou difícil, porque psicologicamente elas não esperavam ver Jesus novamente. E essa é a realidade de muitas pessoas que estão machucadas, não conseguem enxergar Jesus. Muitas vezes estão profundamente tristes, magoadas, e a dor não permite que consigam se relacionar com Jesus. Recentemente eu conversei com uma mulher, e ela me disse: eu não sei nem como começar a orar. Eu perdi o meu irmão, e eu não sei mais como orar, eu não sei mais como falar com Deus. E eu conversei com aquela mulher e eu disse: abre o seu coração, fala aquilo que está dentro de você. Você está chateada? Fala que você está chateada. Você está doendo? Fala para Ele que está doendo. Mas tenha esse momento com Ele. Às vezes a gente quer criar um protocolo gigantesco para falar com Deus, como se Ele só atendesse se Ele fosse chamado de Rabone, ou se você falasse em hebraico com Ele. Cara, Deus não quer ouvir palavras eloquentes e bonitas. Deus quer ouvir aquilo que tem no seu coração. E você pode falar o que você quiser para Deus, desde que com muito respeito e muita devoção. Você precisa abrir o seu coração e falar: Deus, eu não consigo. Só tem um jeito de eu ajudar o meu filho quando ele estiver passando por um momento de dificuldade, é se ele me falar. Se ele estiver enfrentando um problema na escola, se ele não me disser o que está acontecendo, eu não posso ajudá-lo. Mas se ele fala: pai, eu estou vivendo isso, cara, eu vou para cima, eu vou salvar, eu vou resgatar o meu filho. E o que Deus quer fazer com você é exatamente isso. Porque o que Satanás deseja fazer é que você fique preso nesse estado de inércia perante Jesus. E o que você precisa entender é que a sua dor não é a sua residência, porque embaixo das asas de Cristo nós temos uma proteção gigantesca. Ele é tudo o que você precisa, o que eu preciso. Salmos 91, 1 e 4 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguros. A sua verdade é paves de escudo. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo uma frase de Billy Graham, que ele disse: você nunca entenderá quem é você até que você entenda quem é Deus. Eu queria pedir que você feche seus olhos.
Queria falar com você primeira vez, talvez pela primeira vez tenha entrado nesse lugar. Você que, ou a segunda ou a terceira vez, sei lá, mas que nunca entregou o seu coração para Jesus. Deixa eu te falar, você pode viver todos os momentos pesados na sua vida. Você pode escolher viver isso sozinho, ou entregar o seu coração para Jesus e deixar com que Ele te ajude no seu processo, e deixar com que Ele te ajude na sua caminhada. Mas para que você permita que Ele te ajude, o seu primeiro passo é reconhecer que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. O seu primeiro passo é entregar o seu coração para Jesus e falar: Jesus, eu preciso tanto do Senhor, porque eu já percebi que sozinho eu não consigo. Eu já percebi que eu não tenho força sem o Senhor, e eu preciso demais da sua ajuda. Deus nos ensina que quando nós confessamos os nossos pecados e aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, as coisas velhas ficam no passado e Ele faz nova todas as coisas. Isso é, Ele te dá oportunidades novas, de experimentar coisas novas, de experimentar momentos bons na presença dEle. Mas para isso você precisa ter um ato de coragem, e uma atitude que Satanás não quer que você tenha, de entregar o seu coração. A palavra de Deus diz que com o nosso coração nós aceitamos, e com a nossa boca nós confessamos. Então é importante que, se você deseja fazer essa oração, que você tenha um ato de coragem, porque um dia Ele se entregou por você. Ele sofreu tantas coisas para que você pudesse ser livre. Mas para você ter acesso a essa liberdade, necessariamente você precisa entregar o seu coração para Jesus. Eu não estou aqui falando que você precisa se tornar um evangélico. Não é a respeito da religião, é a respeito do relacionamento que você vai ter com Ele daqui para frente. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, eu quero pedir que você levante a sua mão e nós vamos orar com você, onde quer que você esteja. Existe alguém que deseja entregar o seu coração para Jesus? Fique com a sua mão levantada. Se você puder levantar o mais alto para que nós possamos te enxergar. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Eu queria pedir que você fique em pé onde você está. Se você deseja entregar o seu coração, a igreja fica de olhos fechados, por favor, para que essa pessoa não se sinta constrangida. Mas se você deseja entregar o seu coração para Jesus, fique em pé onde você está. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Deixa eu te falar, esse é o dia que o Senhor fez para que você marcasse o encontro verdadeiro com Ele e tivesse a sua vida transformada. Glória a Deus pela sua vida também. Existe mais alguém? Eu quero te encorajar, meu irmão, e declarar que todas as cadeias estão quebradas agora em nome de Jesus. Declarar que Satanás não tem poder sobre a sua vida. Fique em pé, meu irmão. Fique em pé onde você está. Declarar que Satanás não tem poder. Senhor, desamarra agora, Pai. Senhor, desamarra agora toda cadeia, toda corrente que Satanás possa ter colocado sobre a vida dos teus filhos. Nós declaramos liberdade do teu espírito agora, Senhor. Se você deseja entregar o seu coração, eu vou dizer pela última vez: levante do seu lugar em nome de Jesus. Eu queria pedir que vocês que levantaram a mão, venham aqui à frente, por favor. Nós queremos orar com vocês. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar com vocês. Vem aqui à frente, jovem, pode vir. Vem aqui à frente, meu irmão. Glória a Deus pela vida de vocês. Você tem oportunidade, não fica aí no seu lugar não, porque eles vão receber a bênção deles aqui e você vai ficar chupando o dedo aí. Sai do seu lugar. Se você deseja se encontrar com Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia. Mais alguém? Amém. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, eu peço que você escaneie esse QR Code depois de repetir essa oração conosco, e que você entre em contato para que nós possamos te ajudar. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Sua filha, Kátia? Sua filha? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir. Meu querido, hoje é dia de libertação. Hoje você vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Não fica preso aí não, cara. Posso te falar, eu um dia tomei essa decisão. Eu um dia tomei, todo mundo aqui. Do Guilherme era perdido, Deus resgatou ele. Se resgatou o Gui, pode resgatar cada um aqui.
Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Você que está aqui e deseja fazer essa oração, diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu confesso, Jesus, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu confesso os meus pecados e declaro que o Senhor é tudo o que eu preciso. Escrevam o meu nome no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos. Cada decisão tomada neste lugar, Deus, que possa gerar frutos, que possa, Senhor, ser terrenos férteis, que possa, Senhor, terem sementes boas que sejam lançadas através da vida deles. Eu declaro que nenhuma palavra, Senhor, contrária àquilo que o Senhor já escreveu na vida deles, crie raiz nas suas mentes, nos seus corações. Eu declaro paz sobre as suas mentes, eu declaro um amor incondicional. Em nome de Jesus, envolva, Senhor, cada um dos teus filhos neste lugar com a sua presença, e que eles saibam que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.